bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? À nossa live. Começando esse dia especial, né? Dia muito especial para nós, papais, né? A gente fala do Dia dos Pais. Começando a nossa live já dedicando, né, essa palestra a todos os pais que vão nos acompanhar agora aqui, ao vivo, a todos os pais que vão nos ver depois no YouTube, né, no nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos todos. Feliz Dia dos Pais a todos. E só lembrar, né, papais, cada um de nós, hoje eu sou pai também, né, graças a Deus, da minha pequena Esther, da minha princesinha Esther, né, que deve estar lá escutando o papai dela. Que Dia dos Pais é todos os dias. Mas não no sentido só dos filhos darem valores aos pais. Mas os pais, nós pais, né, sabermos a grandiosidade que é ser pai. Então nós valorizarmos isso e agradecer todos os dias sermos pais. Por isso todos os dias tem que ser Dia dos Pais, né, meus irmãos? Porque muitas vezes os nossos filhos só querem o quê? A nossa presença. Que sejamos pais. Então essa live é dedicada a todos os pais, em especial ao meu pai, que às vezes pode estar vendo lá na minha casa, lá, né, na casa da minha mãe, dele. E também dedicando ao nosso pai aqui, né, que esteve aqui, hoje já não está mais na carne, o seu Manuel, mas que foi o nosso mestre, o nosso pai aqui dos filhos de branco. Pessoal, vamos falando aí como é que está o som, se está tudo bem. Vão dando um ok aí, vão dando um joinha aí, né, para a gente começar a nossa live. Como é que tá aí, gente? Tudo bem? Pode continuar, pessoal? Como é que tá? Gente, só um minutinho que a gente já está ajeitando tudo aqui, tá? Ó, Tuane já deu ali um okzinho aqui do som, gente. Gente, parece que o Facebook está com problema. Então tenham paciência aí. A gente vai só ver se ajeita isso aí para continuar a nossa live. Mas vamos entrando aí, pessoal. Muito bom dia, né? Vou dar o bom dia ao pessoal do Instagram aí que já está entrando, que já estão aqui conosco, né? Sejam muito bem-vindos. Dando um bom dia ao pessoal que vai assistir no nosso canal do YouTube, né? Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, né? Pode ser boa noite também. Pode ser boa noite, não sei a hora que vão ver, mas que visitem, gente. Vamos divulgar isso aí, vamos divulgar esse nosso canal, né? Que é tão importante. Vários temas, né, que a gente cita, que a gente fala aqui, e não tem tempo de falar tanto, de chegar tanto ao final dele, mas às vezes você indo no canal do YouTube, já vai ter a palestra lá. A palestra já vai estar lá. Para a gente aprofundar cada dia mais aos nossos temas. E aí, meus amigos, pode ir? Pessoal, quem está no Facebook ainda está com um probleminha, tá? Vamos ver aqui se a gente ajeita aqui rapidinho para dar a continuidade na nossa palestra. Hoje, né, gente, vamos conversando aqui, né? A gente vai falar, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. É uma fala de Paulo, né? Lá em Romanos 7, 19. Isso é muito importante, gente. A gente saber e a gente compreender, né? Essa fala. Uma fala muito importante da vida da gente, para a vida da gente. Muito importante, porque ela vai ter
duas faces. Dois paradigmas para nós. Todos dois bons. Que quando a gente compreende essa fala, né? A primeira questão, o mal que eu não quero, eu esse pratico. Né? A gente entender mais sobre isso. Eu não quero praticar, mas eu pratico. Mas eu não faço o bem que eu quero. Por dentro dessa mensagem aí, tem muitas coisas a se aprender. Acho que já está se ajeitando aqui, pessoal. Ok, pessoal aí também, então bom dia ao pessoal do Facebook. Espera aí, gente. Mas eu acho que já vai estar. Aí. Deu certo, pessoal? Deu certo, gente. Então vamos lá, né? Muito bom dia, gente. Então, ao pessoal do Facebook, né? O pessoal do Instagram já está dado mais uma vez o bom dia. E o pessoal nosso que vai assistir no nosso canal, bom dia, boa noite, boa tarde. Mas vamos falar lá, gente. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Romanos 7,19 fala do nosso irmão Paulo, o apóstolo, né, que nos deu tantos ensinamentos. Hoje nós vamos discutir sobre este. Gente, só lembrando aqui, já para a nossa interatividade, né? Quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer comentários, né? Como se a gente estivesse aqui mesmo. Por enquanto a gente não está, né? A gente teve um evento presencial semana passada, mas a gente não está totalmente presencial. Então, como se você estivesse aqui. Às vezes você quiser fazer um comentário sobre alguma colocação, às vezes você quer fazer uma pergunta, né? Alguma dúvida. Pode fazer, vai ser lido aqui pelo pessoal aqui, está o Marcelino aqui, está o Mário. Eles vão acompanhar isso aí. Então vamos lá, gente. Esse título é um pouco confuso, né, gente? Meio confuso, né? Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico, né? Pois é, e não é assim que pensamos de vez em quando? Né? Quantas e quantas vezes já nos questionamos, gente? Todos nós, eu também. O que eu fiz? Ou por que eu não fiz? Como que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz isso? É assim que a gente pensa, não só de vez em quando, às vezes, muitas vezes, gente. Às vezes, muitas vezes, né? Fica essa confusão, essa dualidade no nosso ser. Mas uma primeira notícia boa, e a gente vai debater isso por mais tempo aqui, né? Vamos tentar falar o máximo possível sobre isso. Que é quando você já está nessa dualidade, você começa com essa dualidade, você já deu um passo. Você já começou a dar um passo a praticar o bem. A praticar só o bem. Isso é muito importante, gente. Quando você já está nessa dualidade. Por isso o título é meio confuso. Por isso a gente às vezes não entende, né? Pô, eu quero fazer o bem, mas esse eu não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Fica um pouco confuso mesmo. O que Paulo está dizendo aqui pode parecer um pouco estranho, né? É o que a gente vem falando. Parece estranho, né? Dá meio um nó na cabeça. Por que você faria o que não aprova? Mas vamos pensar, né, gente? Tira um minutinho, um tempinho para pensar, agora mesmo. Tem que ser agora, né? Nosso tempo é pouco. Por que eu faria isso? Às vezes eu faço coisas que eu não aprovo. Por que eu faço coisas que eu não aprovo? Volto a falar para vocês, enquanto você já está fazendo coisas que você não aprova, já é um primeiro passo. Já é esse primeiro passo, gente. Vocês acreditam? Já é o primeiro passo. Por quê? Porque quando você faz coisas erradas, vamos pôr que aqui a gente vai ter aqui, gente, a gente vai usar um pouco da linguagem figurada, né? Vamos pôr assim, que o pecado, né? A gente vai falar um pouco de pecado, porque tem esse contexto da Bíblia e diz um pouco sobre pecado. Mas a gente vai explicar o que é o pecado também. Né? Quando você faz esse errado e você não se desaprova, você pensa que está correto,
tudo que você faz está correto? Você não está nem nesse ponto. Nem no ponto de identificar o que você vem fazendo de errado, o que você vem pensando de errado, qual as suas atuações ainda estão todas erradas, mas você pensa que está certo. Então nem esse primeiro passo você nos deu ainda. Vamos conceituar o que é o bem, né? Esse bem, o que é o bem que o Paulo vem falar, né? Porque ele vem falar, decorrer um pouco mais até sobre a lei de Deus, né? Então bem é tudo que é conforme a lei de Deus, gente. É simples. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é o quê? É tudo o que dela se afasta. O mal é tudo o que dela se afasta. Então é bem simples. E realmente é simples. A lei de Deus, ela é simples. O bem e o mal, como a gente vai dizer aqui, é simples. As nossas atitudes, a nossa vida, né, o que a gente faz da nossa vida é que se torna complicado. Deus não é complicado. Sua lei não é complicada. Então, bem é simplesmente isso. Tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é o quê? O que será que é o fazer o bem, gente? Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Muito simples, né, gente? É só inverter lá a primeira coisa que eu falei. Fazer o bem é proceder de acordo com essa lei. E fazer o mal é infringir essa lei. Voltando aqui, lembrando ao nosso canal do YouTube, né? Vocês vão ver lá que eu fiz uma palestra há 15, há 21 dias, ou pouco mais, sobre a lei. Sobre a lei de Deus. E lá tem uma fala minha que eu digo o quê? Que todos os nossos atos, pensamentos, atitudes, tudo é anotado pela lei. Então, se você está fazendo mal, você está infringindo a lei. E a lei está lá. Como eu disse, naquela palestra, né, ela é implacável. Mas hoje a gente não vai falar da lei, né, gente? Mas tenham isso em mente. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é simplesmente infringir essa lei. Então, o que o Paulo diz lá, né? Ele está, nas suas atitudes, ele está infringindo a lei. Ele quer fazer o bem, mas ainda não faz. O bem que ele ainda quer, ele não está fazendo, mas o mal que ele não quer, ele ainda pratica. Vamos entender isso aí. Olha aqui, o que ele quer dizer? Um pouco, né? Da nossa interpretação do que ele quer dizer. Ele estava servindo a lei de Deus com a sua mente. Ele já tinha ela aqui. Ele já tinha ela na sua mente. Mas, ao mesmo tempo, o pecado que ainda estava presente na sua carne se manifestaria sem a sua aprovação. Ele estava servindo a lei do pecado com a sua carne. Olha aí, a interpretação, nossa interpretação dessa fala dele. Vamos de novo, gente? Ele está servindo a lei de Deus com a sua mente. Então ele já tinha o conhecimento. Ele já conhecia a lei de Deus. Ele já conhecia como andar no bem. O pecado, que é o mal, vamos pôr assim, né? E eu vou explicar um pouco mais o que é esse pecado, que é simplesmente os nossos erros, né, gente? A gente não usa mais essa palavra pecado. Pelo menos nós aqui não usamos falar em pecado, né? É simplesmente os nossos erros, por isso que eu quis deixar essa palavra e enfatizar essa palavra pecado para a gente poder desmistificar isso também. Então, ele já tinha a lei de Deus na sua mente, já tinha o conhecimento da lei de Deus. Só que o pecado, os seus erros, os seus vícios, né? Ainda estava presente em sua carne. E ele estava na carne ainda, né? Sem a sua, se manifestando sem a sua aprovação. Como assim, Luiz, sem a sua aprovação? Porque ele já tinha a lei de Deus na mente. Só que ainda estava na ciranda dos seus vícios. Então se manifestavam ainda, ele não tinha força ainda para não fazer.
Então isso quer dizer que era sem a sua aprovação. Né? Por isso essa dualidade. Eu não quero, mas ainda faço. Ele estava servindo a lei do pecado, a lei do erro, servindo aos seus vícios, servindo a carne. Sendo materialista, né? A gente fala muito disso aqui. Sendo materialista, servindo a lei do materialismo, vamos por assim, né? Com a sua carne. Ele ainda estava na carne. Então, essa é a interpretação dessa fala. Essa é a interpretação dessa fala. Vamos falar o que é o pecado? Vamos entender dentro dessa fala o pecado? O que ele estava servindo o pecado? Como ele estava servindo o pecado? Os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios. Então, olha o que a gente faz conosco, com nós mesmos, né? Esse é o pecado. Esse é o pecado que ele ainda estava servindo, essa lei do pecado ele estava servindo. É isso aí, os seus próprios vícios, que ele criava para si mesmo, que ele cria para si mesmo. Era isso que Paulo estava fazendo. Era esse o mal que ele não queria, que ainda continuava fazendo. Vamos entender mais um pouco. Isso provém de onde? Do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seu excesso em todas as coisas. Olha aí, gente, os nossos pecados. São o quê? São os nossos erros. São os nossos vícios. Isso é o nosso pecado. É isso que ele estava fazendo o quê? Esse é o mal que ele pratica sem querer. Ele quer praticar o bem, ele tem a lei de Deus na sua mente, na sua cabeça, no seu conhecimento, mas ainda, vamos por assim, né, as tentações da carne, né, a força de estar na matéria, na carne, né, estar nessa pele de cordeiro, né, eu gosto de dizer assim, essa nossa pele de cordeiro, que depois que a gente deixa ela, gente, é tudo mais verdadeiro. A gente não pode esconder e não consegue esconder o que é os nossos sentimentos. Então, ainda ele era suscetível a isso, ele estava sendo suscetível a isso e identificou. Ele provém do seu, o pecado vem de onde? Do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seu excesso em todas as coisas. Esses são os nossos vícios, esses são os nossos pecados. O vício surge como? O pecado surge como? Não pelo fato de atender às necessidades, mas no excesso com que se atende às necessidades. Olha, gente, no excesso com que se atende às necessidades. É aí onde você passa do ponto. É aí onde que se torna um vício. É aí onde que se torna prejudicial. É aí onde que você vai ter aqui, você fica preso à materialidade. Você fica preso à carne. É isso. Por isso que a gente fica preso à carne. Porque a maneira que a gente atende muitas vezes as nossas necessidades é sempre com excesso. É sempre mais do que a gente precisa. E por que você faz coisas mais do que você precisa? E aí é onde que é o que a gente que a gente ensina, que a gente quer ensinar. O que a gente quer ensinar? O que a gente ensina? Seja mais você. Seja você mais individual. Seja você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Entra para dentro de você. Estudos são jargões que a gente fala aqui todos os dias, todas as palestras. Por quê? Porque quando você comete esses excessos, isso não é você. Você não está fazendo só por você. Você está fazendo para fora. Você está fazendo para os outros. Você está fazendo para outras pessoas verem. E você pensar que elas estão te admirando. Que você que tem que se admirar. Você que tem que gostar de você. Para você sair dessa ciranda do pecado, é isso aí, tira os seus excessos. Tira os seus excessos. Tem acho que tem um comentário do Alexandre aí.
Você consegue? Gente, tem um comentário que o Alexandre fez aí, parece. É o comentário, tem uma pergunta agora também. Só um minutinho, gente. Bom, o Alexandre está falando que a expressão que você usou, Luiz, pele de cordeiro, você foi imensamente feliz ao dizê-la, e ele tem uma pergunta. O que acontece quando a gente morre com esse excesso que você disse? O que acontece quando a gente morre, gente, com esse excesso que eu disse aqui, né? Que está aqui, com o excesso dos nossos vícios, a gente leva eles todos com a gente. Quem tem esses excessos, né? Lembrando aqui, pessoal, o Alexandre fez o comentário, fez uma pergunta. Quem tiver, pode fazer. Vai ser lido aqui em tempo real. Beleza? Mas voltando à pergunta dele, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, pessoal. Vou falar sucintamente o que é. O inferno ou o céu que você vive é o que você vai viver quando você morrer. Então você é cheio de vícios, é cheio de excessos. Quando você morrer, né, quando você sair dessa pele de cordeiro, porque às vezes esses vícios, esses excessos, né, aqui nessa pelinha nossa aqui, você esconde. Mas quando você passar para o lado espiritual, que é mais sensações, que aí sim vai ser você, você não consegue esconder a sua mente. Não consegue esconder o que você pensa. Você vai viver essas sensações, esses excessos, desenfreadamente. Até você esgotá-los. Até você aprender a não viver mais em excesso. Aí você volta para cá de novo. É isso que acontece, gente. É por isso que a gente tem que tirar esses excessos. É isso que o Paulo já estava identificando. Olha aí, gente, o Paulo, apóstolo, estava identificando nele. Eu já quero praticar o bem que eu quero praticar, mas eu ainda não consigo. E o mal que eu não quero, os excessos, os vícios, orgulho, egoísmo, ambição, cupidez, esses eu não quero e eu faço. Esses é que a gente tem que deixar, gente. Porque a gente vai levar todos conosco. E vamos vivê-los até esgotar. E poder voltar para cá para ver se aprendeu. Beleza, Alexandre? Beleza, pessoal? Então vamos continuar. O motivo, gente, desse dilema, né? O início lá é um dilema, né? Vamos pôr assim. Está no fato de que, se ainda somos dominados pelos nossos vícios, por nossos vícios, né? É uma sensação de que não temos o controle. Quem dita as regras, gente? A carne, gente. A carne é quem dita as regras do nosso ser. Então isso quer dizer o quê? Que a gente não é um ser espiritual, que é a nossa essência. Por isso que eu digo, vamos nos conhecer, vamos conseguir a nossa individualidade, a minha individualidade, a sua individualidade. Não ser individual ou individualista, tá, gente? Mas conseguir a minha individualidade, ser mais eu, para quê? Para isso aqui, ó, porque nós somos seres espirituais vivendo na carne. E não o contrário. Só que esse dilema existe por causa disso. Porque ainda somos dominados pelos nossos vícios, né? Lá se você procurar lá, né? Lá em Coríntios, você vai ver que ele vai falar muito em pecado. Né? Somos dominados pelos nossos vícios, entre aspas, pecados. Porque a carne é ainda quem dita as nossas regras do nosso ser. Nós vivemos para o material. Por isso que há essa dualidade. Mas quando você tem essa dualidade, volto a dar o nosso alento. Quando você tem essa dualidade, você já deu o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo porque você já identifica. Você já identificou essa dualidade em você. Você já procurou o quê? Conhecer a lei de Deus. Conhecer a forma melhor de se viver. E é complicada, né, gente? Essa nossa luta interior. É complicado. É o que a gente tem muito aqui, né?
vou voltar nesse assunto ainda mais adiante, talvez, mas assim, é o que a gente tem muito aqui. Quando você começa a se conhecer, né? Começa a entrar para dentro de você, quando você começa a querer ter a sua individualidade, você identifica esse orgulho, esse egoísmo, você identifica os seus mas. É você com você. E a primeira coisa que a gente vê é isso. E o que acontece? Isso dói, gente. Isso dói. Por que a gente fala que a casa, a nossa casa, mas a casa espírita, a casa umbandista, né? Que trabalham com, vamos pôr assim, que trabalham isso no ser, né? Que quer que o ser se descubra, é muito rotativo. Ao mesmo tempo que tem fulano está aqui, veio um mês, veio 2 meses, de repente desapareceu, já entrou outro e vem outro, e às vezes assim, o pessoal que fica realmente não são tantos. Exatamente por causa disso, porque é complicado essa nossa luta interior. Parece que às vezes, olha lá, parece que realmente às vezes temos um diabinho e um anjinho de cada lado. Não é? Cada um mandando fazer uma coisa diferente. Não é essa luta que a gente tem? Essa luta que a gente vive às vezes, né? Que tem um serzinho de cá, um de lá, um fala uma coisa, outro fala outra. Porque a força da carne na gente, né? A força da materialidade em nós ainda é muita. Né? A gente fazer essa virada de ser um ser realmente espiritual vivendo na carne não é fácil, gente. Não é fácil. Por isso que tem o quê? Essa rotatividade. Roda muito aqui o pessoal por causa disso, porque dói a gente identificar isso. E você ter a coragem de tirar isso da sua vida, não é fácil. Não é fácil. Impossível não é, mas também não é fácil. Você tem, né, todo um entorno que você já está acostumado, que você vive. Porque, gente, quando você começa a ter essas atitudes, quando você começa a pensar dessa forma, quando você tem a coragem de deixar de fazer uma coisa extremamente materialista com seus amigos, com a sua família, com quem você convive, com os colegas de trabalho, para vir, para assistir uma live, não só a nossa, mas existe, né, eu vou ser sincero com vocês, eu estou até um pouco saturado de tanto assistir gente boa falando e falando, né, com esse tempo, nunca foram produzidos tantos vídeos, né, tantas lives bacanas, um conhecimento pertinente, né? Você deixar disso, de ter uma atitude materialista, vamos pôr assim, né, com seus amigos, falando novamente, com seus amigos, com quem você convive, com as pessoas do trabalho, para falar hoje, não, agora eu tenho a live do Geman para assistir. Isso traz até inimizade. Aquela pessoa que você pensava que era sua amiga, deixa de ser sua amiga. Aquele grupinho que você era unha em carne, não é seu mais. Não está com você mais. Né? Tem isso. Então isso dói. E o que acontece? Você identificou lá com Paulo. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse pratico. Por que eu digo que já é o primeiro passo? Porque você já está identificando. E quando você identifica, gente, procura lá, lê todo lá, né, o capítulo. Ele está torturado quase. Isso dói, gente. Isso dói. Então muita gente prefere o quê? Entorpecer isso. Esquecer isso. Vamos falar assim, muita gente às vezes pensa em, não, na próxima encarnação eu cuido disso. Nessa eu vou ficar só no bem bom. Que acha que é o bem bom, né? Porque quando você se descobre, a verdade, gente, te liberta. A verdade te liberta. Quando você se descobre e larga de andar com a manada, com efeito manada, né? A gente fala muito isso no jargão de bolsa de valores, né? No efeito de manada, né? Quando você deixa isso, gente, isso é libertador. Isso é libertador. Vamos deixar, né? Quanto mais te incomodar, mais tente melhorar.
mas tente melhorar. Então vamos tentar não mais ser dominados pela carne. Tomar o controle da nossa vida, hoje e sempre. Certo, pessoal? Não devemos nos sentir mal quando Deus nos dá mais luz e conseguimos ver, olha aí, gente, vamos pôr entre aspas, nosso pecado nesta luz. Mas devemos nos alegrar e ser felizes. Agora podemos fazer algo sobre isso. E é isso que acontece. Você vem entrar aqui, você vem aqui no Gemã. O que a gente quer fazer? Não só com vocês, tá, gente? Somos nós. Sou o primeiro a aprender. E tenho que ser o primeiro a aprender. Vamos voltar lá na palestra, né? Da lei. Foi uma pergunta até do Mário. Ele me falou, quando a pessoa não conhece, ou os pais não ensinaram sobre a lei de Deus, a pessoa não é punida? Eu disse o seguinte, sim, é punida, mas temos graus diferentes de punição. Quando a gente erra por não saber, claro que a gente é corrigido, para você saber, claro, né? Para você saber, como eu disse, as pessoas que continuam fazendo esse mal que o Paulo diz aí, sem conhecimento ou com conhecimento, não, eu fiz e eu acho que eu estou certo, porque ela não tinha um conhecimento anterior às leis de Deus, sim, ela vai ser corrigida. Mas uma pessoa, eu, por exemplo, que estou estudando aqui hoje, vocês que estão me acompanhando, vão ter a oportunidade de rever isso no nosso canal do YouTube, você já vai ter o conhecimento. Você começa a ter o conhecimento dessas leis. Então, vamos pôr assim, o seu julgamento disso aí já é diferente. Então, não devemos nos sentir mal quando Deus nos dá mais luz. Que luz é essa, gente? A luz do conhecimento. Hoje, vocês que estão aqui, estão em busca de quê? De mais conhecimento. De entender um pouco mais. De saber um pouco mais, de dar mais um passo adiante. Essa luz é o conhecimento. Essa luz é a fé. Essa luz é a lei. Essa luz é a vida. Essa luz é a justiça. E essa luz é a evolução. Para cada um de nós. Então a gente não pode ficar triste ou se sentir mal. No momento, quando você se identifica, é claro, você se identificar como um egoísta, isso não é uma coisa boa. Mas é uma coisa boa no sentido que você já se identificou como um egoísta. Qual que é o próximo passo? Você vai querer entorpecer esse sentimento e deixar de senti-lo? Não sou egoísta e pronto. E joga aqui para debaixo do tapete, nesse tapetinho que eu estou pisando aqui, joga a sujeirinha para debaixo dele aqui, ó, tá? E finge. Ou não. Quando você identifica esse egoísmo, né? Esse pecado, você se alegra, você fica mais feliz, porque você pode fazer algo por isso. E é isso que você tem que sentir. Quanto mais você busca, mais você vai fazer sobre isso. Mais você vai identificar sobre isso. Mais você vai se melhorar sobre isso. Mais você vai ter uma vida plena. Mais você vai ter uma vida espiritual na carne. E eu te garanto, gente, você vai ser mais feliz. Resistir ao mal, gente, não significa negá-lo. E aí vamos pôr mal entre aspas mais uma vez, né, gente? Ao mal é o quê? São os nossos vícios. São os vícios da nossa carne, né? Resistir ao mal não significa negá-lo de jeito nenhum. Porque o que você faz? Quando você nega, né? Você simplesmente se entorpece. Você deixa de se sentir mal. Né? Quando recai essa luz, vamos nos ater à luz do conhecimento de Deus, né? Que é o que a gente tenta passar aqui, que eu aprendo, passo, repasso, você repassa. Quando a gente tem essa luz, a gente se enxerga, né? Está tudo escuro, acendeu.
e a gente vê o sujo, o que está sujo, não vamos varrer para debaixo do tapete, porque é simplesmente negá-lo, é simplesmente se entorpecer e continuar como se nada tivesse acontecido. E sim, gente, e sim, pacientemente lidar com a sua presença. Eu sou egoísta? Sim, sou egoísta. Tenho que me melhorar. Como? Sem perder de vista o bem. O que é o bem, gente? É as virtudes. São as nossas virtudes que todos nós temos. Todos nós temos. Então, nunca perca de vista as suas virtudes, faça elas se elevarem. Por quê? Porque os seus vícios, o seu mal, vai diminuir. E cada vez mais. E cada vez mais. Mas você tem que identificar o seu. Eu não posso falar por você. A gente pode amanhã, por um papo, por uma conversa, chegar a um caminho comum. Eu posso te ajudar, o Alexandre pode te ajudar, o André pode te ajudar, o Marcelino, o Marden, cada um de nós, a Elisete, o Paulo e os outros todos aí que eu não estou citando aqui. Mas tem muita gente que pode te ajudar e a gente pode te ajudar não só conosco, com a família, com alguém que você confie? Pode. Pode. Às vezes a gente vê um ângulo diferente de uma questão, ajuda e muito. Só que isso é uma tarefa sua. Isso é sempre uma tarefa sua. Não perca isso de vista. Não perca isso de ponto. Que isso é uma tarefa sua, essa evolução, buscar essa evolução, esse conhecimento, essa fé, essa justiça, essa lei. A vida é uma tarefa sua. Só sua. Então nunca perca de vista. Não perca de vista o bem. E também não finja que você não tem vícios, que você não tem o mal, né? Que você não tem o pecado. Temos, todos temos. Não vamos fingir. Não finja, não varra a sujeira. Não varra a sujeira para debaixo do tapete. Por favor, gente. Não vamos nos sentir mal com essa luz que Deus nos dá. E não é só aqui de manhã não, gente. Como eu disse, tem muita gente produzindo muito conhecimento bom aí, viu? Evitar o mal, né? É apenas um passo no processo do bem. Né? Você começa a evitar, né? Você começa a pensar que essa fala do Paulo é muito interessante por isso. Para isso, né? Olha, o bem que eu quero eu ainda não pratico. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então é evitar. Vamos evitar esse mal. Já é um passo no processo do bem. Já é um passo de você elevar as suas virtudes e diminuir os seus vícios. Vamos pensar dessa forma, gente. Muitos se veem estacionados na zona de conforto de que não praticam o mal. Gente, eu vou contar uma historinha aqui. A gente tem um tempinho ainda. Vai dar para terminar tudo certinho, pessoal. Que aconteceu aqui no nosso hospital. Veio um rapaz, eu acho um pouco mais novo do que eu. Tenho 39, gente. Deve estar na casa dos 30, eu imagino que era. E aqui ele se adentrou, né, ficou na maca, esperou o atendimento do Dr. João. E o Dr. João está conversando com ele, falou, olha, os seus problemas não são físicos, você não tem nada físico, tal, e está explicando ele. Explicou, e tal. E ele sempre em negação, não, isso não quero isso, tal. E o Dr. João pacientemente explicando ele. E o que aconteceu? Mais ou menos, quase no fim da conversa, ele disse assim, mas eu não faço mal para ninguém. Aí a Rosana estava perto de mim, eu até virei um pouco de lado assim, e olhei para ela e falei, agora ele vai escutar. Por que, gente, ele vai escutar? Porque muitos se veem estacionados na zona de conforto que não fazem mal, não praticam mal. Mas e o bem que está um pouco enclausurado dentro de você? E as suas virtudes que estão com você? Se você não faz mal para ninguém, mas você também não faz o bem, você está estagnado. Então você faz o mal. Só de ficar quieto você já faz o mal. Você dá mais força a esses vícios seus. Né, gente? Vamos pôr aqui o mal nisso aí. Tá? Eu estou falando de mal aqui,
Mas esse é o mal que o Paulo fala que pratica é este. Exatamente esse. Exatamente isso. Vocês lembram lá no início da palestra, eu falei o que é aquela fala de Paulo? O que ele está falando? Sobre o que ele está falando? Exatamente sobre isso. Então não caia nessa. De que você não... mas eu não faço mal para ninguém. Mas você não faz nada também. Então você está praticando o mal. Quando não praticamos o mal, ainda não potencializamos o bem dentro de nós. Olha aí, o bem está em potencial. Volto a falar, gente, bem no sentido de virtudes. Quando Paulo fala o mal que ele pratica, são os seus vícios. São os vícios da sua carne. Então esse bem está potencializado dentro de nós. Enquanto você não expande ele, você está praticando o mal. Você está deixando a carne tomar conta de você. Volto a falar, você é um ser espiritual vivendo uma experiência carnal e não ao contrário. Então vamos nos atentar a isso. O exercício e a exposição no bem é o caminho para a sua interiorização. Qual que é o exercício? O exercício é o conhecimento, por exemplo. Né? A gente gosta muito, eu gosto também. Ontem mesmo estava assistindo algumas lives sertanejas, gosto muito. Algumas de rock, acompanho. Rock nacional, gosto muito. Acompanho todos, gente. Assisto depois. Né? Às vezes a gente está trabalhando em home office, você está lá, você está indo na sua casa, você tem um pouco mais de liberdade. Você põe lá a musiquinha para rodar. Né? Hoje em dia todo mundo fazendo essas lives. É bacana, é gostoso, vem aquelas músicas lá mais antigas, né? É muito bom. Mas é só isso. Gente, a Monja Coen, por exemplo, só para ficar num exemplo, produz material excelente. Excelente. Olha aí a exposição no bem. Olha a exposição no bem. Você vê aquela senhora falar com uma leveza, rindo, falando dela mesma. É muito edificante. E você pode despertar. Eu também posso começar com isso. Essa é a exposição no bem. E o caminho para a sua interiorização. Às vezes você... mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá. Eu tenho que passar em casa pedindo comida para os pobres, eu tenho que fazer isso. Não é isso. Você pode fazer isso também. Mas, por exemplo, você consultar material edificante, além das lives, né, de cantores, isso, aquilo, você também procurar por isso. Essa exposição no bem. E você começa já a dar o primeiro passo. E qual que é o primeiro passo? Você identificar o mal que você está fazendo. Não é difícil não, gente. É simples, como a lei, né? A lei é o quê? O que é o bem? Fazer a lei. O que é o mal? Sair da lei. É simples. Os passos são simples, basta você começar. Mas se analisarmos bem o que o Paulo escreveu, olha lá. O X da questão é o fato de odiarmos o que fazemos. O fato de odiarmos, né? Ficou até uma palavra forte, né? Odiarmos o que fazemos. Mas identificarmos o que fazemos, prova o quê? Que sabemos que estamos indo contra a lei divina. E reconhecemos o quê? O que é certo a fazer. Olha aí que bacana. Ela fala todinha lá, gente. O principal para você tirar dela é isso. Quando você estiver nisso, o X da questão é quando isso nos incomoda, quando está nos incomodando, que a gente já sabe o mal que a gente faz, que não queria fazer, mas ainda faz. Né? O bem que eu quero, ainda estou um pouco tímido. Mas esse o mal, né, a carne ainda me puxa. Você já está aqui na sua mente. Na sua mente. Essa é a prova que sabemos que estamos indo contra a lei divina. E reconhecemos o que é certo a fazer. Eu não disse a vocês lá no início, explicando sobre a fala dele, que ele disse o quê? Ele fala o quê? Que já tem a lei de Deus na mente, mas ainda não pratica na carne. Mas ele já tinha consciência disso.
Isso, gente, nos martiriza às vezes, né? Faz a gente odiar mesmo. Não, por que que eu fiz isso? Para que que eu fiz aquilo? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu pensei isso? A gente já começa a fazer. E o que que é isso? É você reconhecendo que você sabe o que é o certo a fazer. E esse é o primeiro passo. E você já deu o primeiro passo. Por isso que eu digo que essa fala é um alento. Se você souber interpretá-la, é um alento. Então aí a gente vai vir na grandeza do Paulo, né? Depois que teve aquele encontro com Jesus, a gente vem na grandeza das obras dele. O que que acontece? Você vai falar, nossa, mas até ele ainda identificava isso nele. Então quer dizer o quê? Que nós temos, todos nós temos muito a fazer. Todos os dias. Identificar isso todos os dias. Esse é o que nós devemos fazer. À luz de quê, gente? À luz do conhecimento. Dar esse passo no bem é muito fácil. É até simples. É só você começar. É só você começar. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço a todos, né? Mais uma vez essa audiência. Aqui no Instagram, pessoal do Facebook. Só que vai ver a gente no canal do Gemã, gente. Visita, gente. Pede, gente. Coloca. Marca o seu pessoal. É muito importante. Como eu disse hoje, eu citei várias coisas sobre a lei hoje. E tem lá, eu falei sobre a lei há pouco tempo atrás. Tem um vídeo lá. Às vezes você quer ir lá consultar, não, deixa eu lá ver de novo. Né? Isso é muito importante. Então eu agradeço a todos. Deixando uma frase para vocês aí. Vou pedindo já para todo mundo ir preparando a água, né? Vamos fluidificar a água nesse Dia dos Pais. Fluidifica aí uma água para o seu pai. A gente vai dar esse tempinho aqui. Já vamos fazer o encerramento. Mas fica aí para vocês. Ó. O conflito não é entre o bem e o mal. Entre o acerto e o erro. Mas entre o conhecimento e a ignorância, pessoal. Isso é uma frase de Buda. O conflito não é entre o bem e o mal. Mas entre o conhecimento e a ignorância. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Fazer sozinho, né, gente? Então vamos lá, gente. Vocês já pegaram a água, né? Vamos encerrar. Vou fazer a prece final e vamos fluidificar essa água. Vamos agradecendo, né, ao nosso querido e amado Criador Divino, Senhor Ororum, nossos amados senhores orixás, agradecendo ao Mestre Jesus a essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, né? Com toda certeza reunidos, não aqui em presença física, mas através, né, desses canais. Essa oportunidade de aprender, essa oportunidade de ter conhecimento, né, de jogar luz sobre as nossas trevas, isso é muito importante. Vamos pedindo também essa espiritualidade que está aqui, que nos ajuda, que nos apoia sempre. E vai fluidificando a água de cada um, com o que cada um necessita, com o que cada um precisa, né? Reenergizando essas casas, reenergizando as pessoas, tirando fora, né, essa energia ruim acumulada. Porque tenhamos, cada um de nós, mais uma semana repleta de alegria, de desafios, de problemas, de vida para cada um de nós. Né? Sempre lembrando e pedindo, né? Pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que estão nos presídios, pelas nossas pessoas não, né, gente? Pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que não tem um lugar onde morar, que não tem o que comer. Vamos pedindo, né, por cada um delas, que tragam um alento, esse alento que a gente sente, né, com essa luz do conhecimento, com essa luz da fé, que possa recair sobre cada um deles. Que assim seja, que assim será, graças a Deus.
Muito obrigado, pessoal.